Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre suplementos e medicamentos que podem auxiliar no tratamento da obesidade. Tanto os suplementos quanto os medicamentos vão agir principalmente nas nossas vias de regulação do gasto energético e do consumo. Então, alguns vão aumentar o gasto através do sistema nervoso central, outros vão inibir o apetite, alguns vão bloquear a absorção de nutrientes, principalmente de carboidratos e gorduras. Começando aqui pelos suplementos que podem ser prescritos pelos nutricionistas, e aqui eu vou falar só de alguns que possuem uma evidência um pouco melhor, né? O estudo que eu usei aqui como referência é bem completo, é uma meta-análise que testou vários tipos de suplementos e boa parte dos suplementos tem média ou baixa evidência, e não quero desanimar vocês, mas mesmo os com alta evidência tem pouco impacto no peso final, né, na quantidade de peso que o paciente vai perder. Mas a gente tem aqui basicamente os que vão interferir na absorção dos nutrientes. A gente pode citar o chá verde e o feijão branco, que vão inibir as enzimas, né? Principalmente aqui a amilase nos dois casos, e o chá verde tem uma ação na lipase também, vão inibir a absorção dos carboidratos e das gorduras, perdão. E as fibras, né, como beta-glucana, da aveia, o psyllium, a goma guaria, a inulina, que vão interferir na absorção de gorduras, ali pelo mecanismo da formação do gel que a fibra proporciona. Então, isso pode aprisionar ali algumas gotículas de gordura e fazer com que essa gordura seja eliminada pelas fezes. Inclusive, a beta-glucana tem bastante evidência em relação à eliminação do colesterol pelas fezes, né? A gente tem aqui os que vão atuar na regulação do apetite. Então, primeiro, a proteína do soro do leite, que se destaca entre outras proteínas, inclusive a caseína, que é uma proteína do leite também, que vão suprimir o apetite, principalmente estimulando o GLP-1 e o PYY, que são aí anorexígenos. Eu destaco aqui o café também, e falo café, não só a cafeína, porque o café ele tem outros compostos, né, como o ácido clorogênico, por exemplo, que de uma forma sinérgica vão atuar no sistema nervoso central, inibindo esse apetite também. E aí a gente vai ter a participação das fibras aqui também, que vão regular o apetite, primeiro pelo aumento do volume da refeição, sem contribuir caloricamente com isso, e pela lentificação da digestão e do trânsito intestinal, né? Então, quanto mais tempo esse alimento, né, essa refeição fica no nosso trato gastrointestinal, mais a gente demora para sentir fome. E aí a gente vai ter também os suplementos que vão atuar no aumento do gasto energético. Então, a gente tem a cafeína, que vai atuar aumentando a lipólise, mas isso não quer dizer que ela aumenta a oxidação. O que isso quer dizer, né? Que eu vou quebrar essa gordura, mas se eu não tiver ali gastando energia, essa gordura ela vai ser reesterificada. Então a gente entra no que a gente chama aqui de ciclo fútil, tá? Então essa gordura ela sai do adipócito, entra na corrente sanguínea e volta para o adipócito de novo, porque não precisou ser oxidada. Por isso a cafeína é muito interessante ser utilizada de forma pré-treino, né? Claro, com algumas reservas. E eu coloquei aqui os termogênicos, né? E não citei nenhum, porque nenhum teve uma boa evidência.
teve a capsaicina, a curcumina, né? Mas todos com uma baixíssima evidência. E, gente, a cafeína, que é o que tem maior evidência, que realmente aumenta o gasto energético, ela contribui aqui, ó, com 0,15 calorias por minuto, né? O que dá aqui mais ou menos 9 calorias por hora durante o tempo que a cafeína está fazendo efeito no nosso organismo, que vai aí de 4 a 6 horas, né? A meia-vida. Então, mesmo a cafeína que tem uma boa evidência, não aumenta o gasto de forma significativa. Então, a gente sempre precisa pensar muito sobre essa questão quando a gente lê um estudo e vê ali as evidências de que contribui mesmo para o gasto energético, para a supressão do apetite. O quanto isso dá de resultado no final das contas, tá? Começando aqui pelos análogos de GLP-1, que imitam, então, o glucagon, né? A liraglutida e a semaglutida, que está famosa aí hoje com o medicamento de referência, que é o Ozempic. A liraglutida é conhecida como Saxenda e o Victoza, que vão estimular a secreção de insulina, então isso vai tornar o nosso metabolismo mais eficiente, e isso também atrasa o esvaziamento gástrico, aumenta a frequência cardíaca e tem uma ação de inibir o apetite. Esse medicamento ele tem alguns efeitos colaterais aqui que estão relacionados ao trato gastrointestinal, né? Então, náuseas, vômitos, pode interferir no intestino, constipando ou soltando, pode dar dor de cabeça, hipoglicemia, uma vez que a gente está melhorando essa eficiência do metabolismo, ao mesmo tempo que a gente está tendo pouca entrada de substrato, né? Então, isso pode fazer a glicemia ficar mais baixa. Eu quero destacar aqui que esses efeitos colaterais, eles são dose dependentes, que geralmente a gente pode observar que no começo do tratamento o paciente está um pouco mais sensível com isso, e ele vai se adaptando. Mas é importante a gente entender que esses medicamentos, eles são prescritos por miligrama por dia, né, ou por semana, porque a semaglutida ela tem uma meia-vida mais longa, então geralmente a aplicação é semanal, enquanto que a liraglutida tem uma aplicação diária, né? Mas essas miligramas são por dia e não por quilo de peso. Então, dependendo do tamanho desse paciente, ele pode sofrer mais ou menos esses efeitos colaterais. E aqui eu também já quero destacar que o uso desses análogos de GLP-1, eles não são para uso em pessoas eutróficas, né? Pessoas eutróficas vão com certeza ter um efeito colateral aí muito mais severo, justamente por conta dessa questão da dosagem relacionada com o peso. Um outro medicamento que já foi bem famoso, bem utilizado, é o Orlistat, que tem um mecanismo muito simples, onde ele simplesmente inibe as lipases intestinais, fazendo com que aproximadamente 30% das gorduras da dieta não sejam absorvidas. É bem complicado porque não vai gerar ali uma mudança, né? Não visa uma mudança no comportamento desse paciente e tem efeitos colaterais que podem ser bem desagradáveis, principalmente pela esteatorreia que esse medicamento vai causar, né? Já que essa gordura não está sendo absorvida, ela vai ser eliminada nas fezes, e isso pode também impactar na absorção de nutrientes, principalmente nutrientes lipossolúveis, né? As vitaminas lipossolúveis, e pode causar aí, como eu falei, algum desconforto e algum constrangimento, principalmente pela urgência ao evacuar, né, em evacuar, e o surgimento aí, o aumento dos flatos.
Outro medicamento que também muito utilizado aqui no Brasil e em comparação com os análogos de GLP-1 é mais acessível do ponto de vista financeiro, né? E a sibutramina ela vai agir no sistema nervoso central, gerando esse efeito anorexígeno, controlando aqui esses 4 peptídeos que regulam nosso sistema de fome e saciedade. E alguns autores também têm uma hipótese de que ela pode facilitar o transporte da leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. Tem uma lista grande aqui de efeitos colaterais, pode afetar, né, o humor, pode gerar dores de cabeça, boca seca, constipação e principalmente aumento da pressão arterial e também está associado com aumento do risco cardiovascular. E por último aqui a gente tem a associação da bupropiona com a naltrexona, que foi liberado aqui no Brasil o uso concomitante em 2021, é super recente isso, onde os dois princípios ativos estão no mesmo comprimido, né? O médico não precisa mais associar. O BUP é um antidepressivo, né, que também atua nos neurônios que produzem os mesmos neurotransmissores que a sibutramina age, né, também no nosso centro anorexígeno. E a naltrexona, ela vai atuar impedindo o próprio sistema de regulação desses neurotransmissores, né? Porque um vai sinalizar para parar de comer, mas a gente tem esse sistema de segurança que vai falar, não, peraí, se a gente ficar sem comer, a gente pode morrer, né? Então a naltrexona ela vai agir nessa contrarregulação. Os efeitos colaterais eles são bem parecidos também com a sibutramina, mas são geralmente mais brandos comparados com os efeitos colaterais da sibutramina. Bom, pessoal, algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, a gordura não. Então, esses fármacos que eu apresentei aqui, eles são para tratar a obesidade e não para emagrecer. Né? Pessoas que usam esses medicamentos de forma estética, aí para emagrecer 5 quilos, para emagrecer para o verão, né? Essas pessoas elas correm risco aí de sofrer de forma mais severa com esses efeitos colaterais e podem perder peso de uma forma que não é saudável, uma vez que o obeso ele vai ter um mecanismo de proteção da massa magra, né, perdendo mais gordura, enquanto que os indivíduos eutróficos eles vão tender a perder mais massa magra do que gordura. É importante salientar que a intervenção multidisciplinar prévia, né, a mudança de estilo de vida, ela é pré-requisito para utilizar os fármacos. Então, primeiro a gente precisa iniciar uma atividade física, iniciar uma alimentação mais saudável, iniciar uma terapia, e aí sim a gente vai usar o fármaco para ajudar nesse processo, né? Uma vez que esse processo é longo, né? Muito longo. Então, o fármaco ele vai atuar acelerando um pouco esse processo e também vai ajudar a gente a atenuar os mecanismos contrarregulatórios da perda de peso que a gente viu lá na aula de bioquímica. Para o nutricionista, né? Eu vou falar de novo, a gente não pode prescrever medicação, mas os pacientes que estão usando a medicação, eles vão chegar no consultório e a gente precisa saber manejar esse paciente. A gente precisa conhecer os efeitos das medicações para a gente conseguir propor uma conduta que seja sinérgica a esse tratamento. Então, por exemplo, não adianta eu querer introduzir
uma rotina alimentar com 6 refeições no dia, pensar em refeições volumosas com poucas calorias, se esse paciente está usando o inibidor de apetite. Então, eu preciso aproveitar que ele está comendo pouco, né? E fazer um planejamento ali que forneça os nutrientes que ele precisa, mas que tenha pouco volume e poucas calorias, né? Ajudar a manejar também os efeitos colaterais que esses medicamentos podem apresentar, né? Como, por exemplo, o caso do Orlistat, é importante eu colocar refeições que são mais ricas em gordura no momento que o paciente esteja numa situação mais confortável na casa dele, que ele não vai precisar se constranger com uma urgência em evacuar quando ele estiver no meio da rua, por exemplo, né? E, claro, ajudar a corrigir possíveis deficiências nutricionais que esses medicamentos podem vir a trazer. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.